Nós começámos a semana passada a meditar à luz e à reflexão da Palavra de Deus sobre quem é o nosso Deus. E a semana passada pudemos olhar para o nosso Deus e tentar compreendê-lo na sua existência. E percebemos que é muito difícil conhecer Deus. De facto, é um desafio enorme. Podemos realmente não conhecer Deus plenamente. Podemos conhecer muito pouco de Deus. Mas é importante, queria só lembrar isto, é importante entender que a sua existência triuna, perfeita, que nesta existência não há confusões de papéis, há unidade na diversidade, há um amor autêntico e há um relacionamento perfeito entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E podemos também facilmente entender que Deus espera que possamos imitar este exemplo perfeito da sua existência. E isso ficou muito claro em muitos textos, e em Efésios 4 nós podemos ver isso particularmente. A Igreja, a unidade, diversidade nos dons que nos levam à transformação, a moldar-nos à imagem de um Deus incompreensivelmente perfeito. E não podemos deixar de perceber que tudo isto é muito difícil de entender. Eu gostava só que nós pudéssemos recordar um texto que já lemos a semana passada, e que está em Romanos, capítulo 11, versículo 33, como a sua sabedoria e a sua inteligência são riquezas ilimitadas, como é impossível para nós entender as suas decisões, as suas maneiras de agir. Porque quem é que poderá conhecer todo o pensamento do Senhor? Quem é que o aconselha a Ele? Alguém lhe terá dado dádivas a Ele, primeiramente, de forma a esperar alguma compensação? Com certeza que não. Pois que todas as coisas vêm dEle. Tudo é por Ele e para Ele. Glória seja dada eternamente. Amém. Amém. Este texto ajuda-nos a compreender que não compreendemos Deus. Ajuda-nos a perceber que nós não conseguimos perceber totalmente o nosso Deus. Tal é a sua dimensão. Mas este mês, naturalmente, e creio que é natural nós podemos fazê-lo, vamos pensar particularmente sobre o Filho. Este mês vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar um momento único da história da humanidade. E por isso gostava muito que este mês nós pudéssemos, em diversos momentos, refletir sobre uma destas três pessoas da Trindade, o Filho. E não podemos, de facto, olhando para o nosso Deus e para a sua forma de existência, valorizar na nossa vida mais ou menos a intervenção de qualquer uma destas três pessoas da Trindade. Seria impossível fazer. Este é mais importante que aquele. Mas também não podemos deixar de fazer algumas perguntas no que diz respeito ao nosso Deus na sua expressão do Filho. Quem é o Filho? Quem é Jesus? Quem de facto é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti? Como é que o conhecimento que temos de Jesus altera as nossas vidas? Altera? Qual é o lugar que Cristo ocupa na minha vida? Qual é o lugar que Cristo ocupa na tua vida? Qual é o lugar que Cristo ocupa na Igreja? Nós falamos tantas vezes, e confesso que esta semana isso veio à minha mente, tantas vezes nós falamos, valorizamos Deus, Filho, a forma como Ele nos toca, como Ele nos tocou, a sua obra. E de tanto mencionar, de tanto falar, eu temo que muitas vezes nós percamos a verdadeira consciência e o verdadeiro conhecimento de quem Ele é. Mas a verdade é que o Filho, Deus Filho, estava com o Pai desde o início. Também é verdade que toda a obra que Deus deixou e que preparou para Deus Filho estava no coração do Pai desde o início. Em Gênesis 3,15 nós temos a primeira manifestação de Deus em dizer que Ele viria, logo após o pecado. Deus revela esta intenção.
Deus revela essa intenção porque tinha sido criado um grande problema para o homem. Tinha sido quebrado o relacionamento entre Deus e o homem e, portanto, o problema era muito grave. E por isso Deus teve que preparar uma grande solução. Para um grande problema, uma grande solução. E a grande solução foi Jesus. A grande solução foi Jesus. O Antigo Testamento está repleto de promessas do Pai que enviaria ao seu Filho e como Ele iria tocar e transformar as nossas vidas. Em Deuteronômio, eu vou só mencionar alguns textos, em Deuteronômio 18, 15, fala nisso. O Salmo 45 é um hino manifestando o noivo, Jesus Cristo, que viria. Isaías 52, até Isaías 53, 12, fala-nos como seria este Jesus Cristo, como seria a sua obra redentora. Isaías 61 manifesta claramente aquilo que seria a sua revelação e a forma dele tocar e transformar as nossas vidas. Palavra essa que o próprio Senhor Jesus Cristo confirmou lá em Lucas 4, quando, relembrando aquele texto de Isaías, diz: hoje se cumpriu esta palavra. E, portanto, no Antigo Testamento está cheio de manifestações, de revelações de quem o Senhor Jesus Cristo é. Mas sabem, o Pai esperava que o povo entendesse esta promessa. O povo vivia na promessa de que viria o Salvador. Para além de muitas outras formas de Deus tocar a vida daquele povo, Deus também prometeu isso. E sabem, o Pai esperava que o povo vivesse de uma forma que realmente valorizasse não só a forma como Ele tocava, mas também essa promessa do Salvador. Mas sabem, isso não aconteceu. Nós sabemos disso, olhando para a história do Antigo Testamento. E vemos profetas a serem usados por Deus a manifestar a tristeza e a indignação de Deus por tudo aquilo que estava a acontecer. E vamos só mencionar e relembrar um texto que se encontra em Ageu. E Deus usa Ageu para dizer isto. Ageu então esclareceu: assim é este povo, diz o Senhor, que contamina os seus sacrifícios, vivendo de uma forma egoísta e com os corações impuros. E não apenas os seus sacrifícios, mas tudo aquilo que fazem como serviço para mim. Dessa forma, tudo o que têm feito tem sido errado. Este era o sentimento que estava no coração do Pai, quando via que um povo, a quem Ele se tinha revelado, quem Ele tinha separado, não experimentava verdadeiramente. Não vivia realmente esta experiência de usufruir do privilégio de ter um Deus assim e de ter a promessa daquilo que os iria morrer por eles na cruz. E por isso creio que é muito fácil para todos nós imaginar a tristeza que estava no coração do Pai, a tristeza que tudo isto causou no coração do Pai. E facilmente percebemos que, olhando para tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento, que um dos problemas do povo foi não conhecer Deus de uma forma profunda. Eles realmente foram sempre muito superficiais naquele conhecimento que tinham de Deus. Não que Deus não se revelasse, mas da forma como eles recebiam isso. E nesse sentido, Jesus vem revelar Deus de uma forma única, nunca antes experimentado. Porque, amados, foi isso que Deus fez. Veio Ele próprio até nós dizer e revelar aquilo que Ele próprio era, na sua expressão de Jesus Cristo junto de nós. E por isso, se de facto o povo não entendia tudo o que Deus tinha que fazer, precisava de fazer por nós, e por amor, não que nós merecêssemos nada disso, mas por amor, tudo o que Ele quis fazer foi vir Ele próprio até nós e revelar quem Ele era, quem Deus era. E nós vamos passar por alguns textos que no Novo Testamento nos ajudam a perceber quem de facto Jesus é, porque é que Ele veio e como Ele se revelou. Textos que nós conhecemos também, em João 1, nós temos este texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo o homem estava chegando ao mundo. Estava Ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Começamos, através destes textos, a perceber algo que tinha acontecido antes.
Deus fez o maior investimento para se revelar a nós através do Filho. E parece que continuava o mesmo problema. Em João 14, o próprio Jesus diz estas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Podemos entender por estas palavras de Jesus o sentimento que o Pai teve desde o início. Deus a revelar-se a um povo, a tocar a um povo. E eles constantemente: onde é que tu estás? Como é que tu és? A não o conhecerem. Jesus deve ter tido um sentimento de profunda tristeza quando Filipe, depois de todo aquele tempo, lhe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta-nos. E Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, texto que nós já lemos hoje, deixa também uma imagem clara de quem Cristo é, de quem é o Filho. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele existe antes de Deus ter criado todas as coisas e está acima de toda a criação. Na verdade, foi através dele que Deus criou tudo o que há nos céus e sobre a terra, até os governantes, as autoridades e os que têm poder e a força, tanto no mundo espiritual como no terreno. Tudo isto foi estabelecido por Cristo e para Cristo. Antes que tudo fosse criado, já Ele tinha existência e todo o universo se mantém graças a Ele. Cristo é a cabeça da Igreja, qual é o seu corpo, e é o princípio de uma vida nova, o primeiro a ter ressuscitado dos mortos, e é consequentemente o primeiro em tudo e sobre todas as coisas, porque Deus em toda a sua plenitude decidiu estar presente em Cristo. Este é o Filho. Esta é a manifestação de Deus através do Filho. Ele é tudo, amados. Ele é a revelação do Deus que nós não conseguíamos ver. Mas é por Ele que todas as coisas existem. A autoridade está sobre Ele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E Deus, como diz no versículo 19, decidiu, na sua plenitude, estar presente em Cristo. Ele próprio presente junto de nós. Que a revelação extrema daquilo que é o nosso Deus através de Jesus Cristo. Hebreus 1 dá-nos mais uma revelação de quem Cristo é. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Foi tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez: E eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir ao mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Este é Jesus Cristo, Filho. Deus revelou-se agora, neste momento, de uma forma única através do Filho. Se havia coisas que não tinham sido entendidas, que não tinham ficado esclarecidas, agora já não havia mais confusão. O Filho veio e revelou o Pai, revelou a sua essência divina. E estes são só alguns dos muitos textos que nos revelam Deus através de Jesus Cristo. E esta foi uma importante tarefa de Jesus Cristo. Não foi a única, mas uma importante tarefa de Jesus Cristo foi revelar a cada um de nós quem Deus é. E que tarefa é essa? Revelar aqui nesta terra, na nossa dimensão, com um corpo como o nosso, a dimensão de um Deus único, magnífico, perfeito, que nós nem sequer conseguimos entender. Bom, por isso é que também Jesus Cristo não foi entendido. Por isso é que muitos não compreenderam a sua existência e a sua passagem por esta terra. Por isso é que muitas coisas foram difíceis de perceber. E por isso é que os discípulos andavam com eles todos os dias e não entendiam muita coisa. Porque Cristo era a revelação de um Deus incompreensivelmente perfeito. Temos que reconhecer que, e hoje,
Durante a escola dominical nós víamos isso. O apóstolo Paulo tantas vezes também mencionou a forma religiosa como um povo viveu este relacionamento com Deus. E temos que reconhecer que temos muita facilidade em julgar o povo de Deus do Antigo Testamento, da forma como eles foram insensíveis à manifestação de Deus. Como é que eles puderam duvidar quando Deus lhe abre mares à sua frente e eles caminham no meio do mar? Como é que eles podem duvidar quando um Deus o sustenta diariamente durante 40 anos, não lhes faltando nada para a sua subsistência? Como é que eles podem duvidar quando Deus para o sol, quando Deus tem domínio sobre todas as coisas, quando Deus os liberta de jugos, quando Deus toca a sua vida de uma forma única? Como é que aquele povo foi capaz de duvidar e não perceber o Deus que era o seu Deus? E nós? Nós que vivemos no tempo da graça. Nós que vivemos após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós que conhecemos a maravilhosa manifestação e revelação de Deus através de Jesus. Este Jesus que nos é tão bem apresentado através da sua palavra, mas que também nos é apresentado pessoalmente a cada um de nós. Sinceramente, amados, parece que nós não somos muito melhores do que aquele povo. Parece que não tem produzido grandes efeitos, pelo menos aqueles que Deus esperava, aqueles que Deus o Pai esperava, e até aqueles que alguns de nós esperavam. Mas isso foi o sentimento de muitos homens e de muitas mulheres ao longo de muitos séculos antes de Jesus Cristo vir. Mas esse foi o mesmo sentimento de alguns que andaram com Jesus, porque esperavam que acontecesse outra coisa. Estava Ele próprio, o Messias ali, o enviado, e coisas não aconteceram. Era muito bom ser alimentado por Cristo, era muito bom ser curado por Cristo, era muito bom estar na companhia de Cristo. Mas parece que no que tocava a transformar vidas, parece que no que tocava a estar presente numa cruz com Ele, as coisas já não eram assim tão autênticas e verdadeiras. Quem é o Filho? Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti? Como é que o conhecimento que temos de Jesus altera a minha vida? Como é que o conhecimento que temos de Jesus altera a tua vida? Numa pergunta que nós hoje já lemos na escola dominical e que eu ia convidar a lermos. Creio que é um versículo tão importante que faz todo o sentido voltarmos a ler este texto. Filipenses 3:8. Que lugar ocupa Cristo na minha vida? Este Cristo que é a revelação máxima do nosso Deus. Este Cristo que é o Filho que o Pai decidiu enviar para estar junto de nós. O Filho que saiu de junto dele, da glória, pelo qual todas as coisas foram criadas, pelo qual todas as coisas existem. Este Filho que vem até nós para se revelar a cada um de nós. Este Filho que se entregou totalmente por cada um de nós. Que lugar tem Ele na minha vida? Que lugar tem Ele na tua vida? E eu gosto do exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem a santa ousadia de usar o seu exemplo para nos ensinar. E claramente Deus autenticou esta ousadia, porque Deus sabia e conhecia o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Qual é que acham que é o lugar onde Cristo está nesta escala de Paulo? O apóstolo Paulo, que antes revela claramente aquilo que ele era do mundo social, no mundo religioso, no mundo cultural, até no mundo económico, um homem que tinha realmente umas condições de vida únicas. O apóstolo Paulo, que com certeza teria razões para se vangloriar daquilo que tinha alcançado na sua vida, tem um encontro com Cristo. Cristo revela-se a ele de uma forma única. Ele conhece Cristo de uma forma única. E o facto de conhecer este excelente Cristo, de conhecer a perfeição de Deus através de Cristo, ele diz, olha, tudo aquilo que eu tinha, a palavra do original, como sabem, é esterco, é estrume, não presta.
Não presta comparado com aquilo que é a majestade de Cristo na minha vida. Tudo deixa de ter valor. E a pergunta que se põe é: mas porquê que aconteceu isto a Paulo e eu não consigo ter a mesma experiência que ele? Porquê que eu não consigo ter a mesma experiência que ele? É porque Paulo é especial? Não, Paulo não é especial. É porque Paulo teve uma experiência de profundidade no conhecimento deste Cristo. É porque Paulo conheceu mais de Cristo daquilo que eu conheço. E isso teve um efeito transformador e arrasador na sua vida. E sabem, Paulo continuou a fazer tendas. Paulo fazia tendas, era um dos trabalhos dele. Ele continuou a fazer tendas. Ele continuou a ter necessidades. Ele continuou a ter necessidades de cuidados e teve esses cuidados. Mas na escala da prioridade para Paulo, pelo profundo conhecimento deste Cristo, que é a revelação do Deus invisível, do Deus magnífico, incompreensivelmente perfeito, Paulo diz: nada faz sentido, nada me faz falta, tudo é por perca, porque Cristo na minha vida é tudo. Cristo na minha vida é tudo. E nós vamos dizer: mas que isto é um exagero, isso é culturalmente irrelevante para os nossos dias. É? Será que é? Será que é? Será que o Deus imutável que nós conhecemos mudou de Paulo para cá? Será que o efeito que deste Deus teve na vida, que a revelação deste Cristo que teve na vida de Paulo, é uma revelação diferente e um efeito diferente pode ter na minha vida? Eu não acredito mesmo nisso. Eu não acredito mesmo nisso. Mas eu creio que esse é o grande desafio para nós. Amados, Cristo está... Não sei porquê. Melhor sei. É pelo seu imenso amor. Eu às vezes pergunto-me porque é que ele olha para mim e eu ainda acho que ele perde tempo comigo. Porque é que este Cristo ainda perde tempo com uma pessoa como eu. Mas a verdade é que Cristo quer que eu seja uma pessoa onde Ele tenha toda a presença. Cristo deseja que na minha vida Ele ocupe o lugar principal. Ele espera que isso aconteça, porque Ele sabe, na medida em que eu desaparecer e Cristo entrar, eu vou caminhar para a perfeição. Eu vou caminhar para ser alguém completamente diferente. Esta semana estava a pensar, sabem, nós às vezes temos uma disfunção que é, queremos fazer tudo bem feito, não é? Queremos ser perfeccionistas. Aquilo que eu faço tem que ser bem feito. E eu estava a olhar para este texto e estava a pensar, a única forma de nós sermos perfeccionistas é eu deixar de fazer coisas. Sempre que eu intervir em qualquer uma das coisas nas quais Deus me pede para intervir, sempre que eu fizer alguma coisa, eu vou impossibilitar de haver perfeccionismo. Porque a única forma de haver algum perfeccionismo na minha vida é na medida em que eu não faço coisas, mas Cristo faz coisas. Na medida em que eu me anulo e Cristo está presente na minha vida. E o que Deus espera de nós, de facto, é que nós sejamos excelentes. Isso é outra coisa. Ser excelente é dar a preeminência, é dar lugar a Cristo, é permitir que Ele faça isso na minha vida, constantemente. Eu estou convencido, amados, e eu espero que este mês nos leve a experimentar isso. Que o melhor conhecimento de Cristo. E este melhor e maior conhecimento de Cristo vai vir e vai nos chegar de diversas formas. Através da sua palavra, com certeza. Através da forma como Ele se vai manifestar na vida de cada um de nós nestes próximos dias, neste mês, na nossa vida. Na forma em que nós estivemos disponíveis para entender quem Ele é. Nós estivemos disponíveis para o ouvir e para nos dispormos a dar-lhe o lugar principal. E sabem, Jesus Cristo estava
prestes a terminar o seu ministério terreno. Amados, e como Cristo, como nós, os nossos irmãos apóstolos daquela altura, e nós temos entristecido Cristo. Eu imagino que Cristo, em muitos momentos, viveu algumas experiências com os seus discípulos difíceis. Foi difícil vê-los a adormecer. Foi difícil vê-los a duvidar. Foi difícil vê-los a negá-lo. Foi difícil vê-los a não compreender quem ele de facto era. A expressão visível deste Deus incompreensivelmente perfeito. E no momento em que estava a chegar ao fim esta jornada terrena de Jesus Cristo, Ele, sabendo das nossas limitações, quis nos lembrar e deixar um lembrete para nós. Mas até nesse momento Cristo foi tão gracioso para nós. Foi gracioso no sentido em que o fez não com o raspanete que nós merecíamos, mas fê-lo em amor, chamando-nos à sua mesa, para juntos partilharmos um momento de comunhão e de intimidade com Ele. E foi ali que Cristo mais uma vez se revelou mais um pouco àqueles homens. E aqueles 11 homens que puderam conhecer um pouco mais daquele Cristo. E é na medida que nós nos aproximamos dele que nós percebemos isso. Percebemos a forma como Ele nos ama, percebemos a excelente forma como Ele nos dá a possibilidade de ter este relacionamento só pela graça, amados. Só pela graça. Nada disto é resultado de alguma coisa que eu mereça ou que algum de vocês mereça. Eu sei que vocês são bons. Só mesmo pela graça. Eu gostava que nós pudéssemos responder desta forma ao nosso Deus. Responder a um amor incondicional de um Deus perfeitamente incompreensível para todos nós, mas que nos ama de uma forma excepcional. Nós possamos responder dessa forma também, se calhar, aos olhos de muito incompreensível. Porque, de facto, quem não conhece este Deus acha incompreensível aquilo que nós experimentamos com Deus e a forma como nós nos relacionamos com Ele. Mas vamos fazê-lo. Vamos dizer que é só mesmo pela sua graça que nós podemos entrar neste ambiente de comunhão com Ele e de intimidade com Ele. Nós, durante este mês, vamos lembrar este momento único da vida de Jesus Cristo. Nós vamos lembrar a forma como Ele tocou as nossas vidas. Mas precisamos de começar desde já a lembrar. Não fora o sangue transformador de Jesus Cristo, e nada disto aconteceria. Não fora a missão de Deus Filho junto de nós, e nada disto aconteceria.